Já estamos há alguns meses sendo enriquecidos com isso. Salmo 30. Quem encontrou, diga amém. Acompanhe aí na sua Bíblia, que deve estar ou em papel, ou em celular, em tablet. Vamos lá. Eu vou ler desde o subtítulo: Salmo de Davi, cântico para a dedicação à casa do Senhor. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois os seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura um só momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade: nunca vacilarei, jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, e sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em fogueira, desataste o meu pano de saco, e me cingiste de alegria, para que a minha glória cante a ti louvores, e não se cale. Senhor meu, eu te louvarei para sempre. Amém, meus irmãos? Bom, antes de falar do salmo, nós precisamos falar um pouquinho da ambiência, do contexto em que esse salmo foi escrito. Então, esse salmo ele está em conexão com alguns fatos do livro de primeiro livro de Crônicas 21. Como assim, pastor? Então parece que Davi está escrevendo esse salmo de acordo com alguns incidentes de 1 Crônicas 21. O que está acontecendo em 1 Crônicas 21? Davi está reinando no seu trono, o reino está unificado, ele está vivendo um tempo de paz, ele está com um exército numeroso, todo o povo está ao seu favor, ele tem lá um índice de aprovação de governo de mais de 99%, igual a Dilma, mais ou menos, né? Um índice de aprovação assim, absurdamente positivo entre o povo. E Davi, gente, o texto vai começar em 1 Crônicas 21, dizendo assim: e Satanás incitou o coração de Davi para que fizesse um censo. Apareceu até o texto aí. Para numerar Israel. Parece que para nós isso não tem tanto significado, porque Deus disse para ele não fazer isso. Joabe, que era o comandante do seu exército, disse: Davi, o teu exército é grande, o povo está ao teu favor, você não precisa fazer uma contagem para você gloriar a si mesmo do seu exército, do seu poderio, de tudo que você conquistou em Deus. Você não precisa fazer isso. Mas a Bíblia vai dizer que Satanás incitou Davi. Interessante isso. Eu fico pensando nessas coisas, irmãos. Eu fico pensando em Pedro, né? Quando Jesus olha para ele e diz: Pedro não. Senhor, você vai para a cruz e tal. E Jesus olha e fala: Pedro não, para trás de mim, Satanás. Ele não fala nem com Pedro, fala com Satanás. Eu fico pensando nessa linha tênue que a gente vive, em que num instante a gente adora a Deus, serve a Deus e é instrumento de Deus. No instante seguinte, a gente entrega a nossa vida para o uso de Satanás. Você acha que isso é possível? É possível. Pedro viveu isso. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele fez isso. Quando ele faz esse censo contra a vontade de Deus, isso não tem tanto significado para nós, porque que crueldade. Deus só fez uma vontade, ele só queria saber quantos soldados tinha, quantas pessoas tinham, ele queria ter um relatório geral do seu reino, só isso. Que mal tinha isso? O mal é, Deus não queria que ele fizesse isso. Deus não queria que a arrogância tomasse conta do coração dele, e ele fez.
E Joabe tentou aconselhar Davi: não faz, você é rei, não precisa fazer, mas ele fez. E quando ele fez, ele se tocou e veio aquele arrependimento, que Davi era um cara abençoado por causa disso. Ele se arrepende e ele diz: pisei na bola, peguei contra o Senhor. E Deus manda um profeta chamado Gade. Eu estou só parafraseando 1 Crônicas 21 para a gente entrar no Salmo já. Então Deus manda um profeta chamado Gade, e o Gade vai falar com Davi. E Davi já está arrependido, já não tem nem que convencer ele de nada. E ele olha para o Gade e diz: Gade, eu pequei mesmo, o que Deus tem para falar para mim aí? Pode falar. E Deus diz: olha, Deus está bravo com você, Deus está uma rara com você, Davi. Ele te deu 3 opções. 3 opções ele te deu. E as 3 é tudo com 3, é tudo um negócio de 3 aí. Então, 3 anos de fome, 3 meses de fuga dos seus inimigos e da espada dos inimigos alcançando Israel, e 3 dias na mão do Senhor. 3 anos de fome, 3 anos de fuga dos inimigos e a espada chegando em Israel dos seus inimigos, e 3 dias na mão de Deus. Davi olha para o Gade e diz assim: eu estou lascado, estou enroscado. E ele menciona: eu estou em grande angústia, porém caia eu nas mãos de Deus, porque muitas são as suas misericórdias, e não caia eu nas mãos dos homens. Com essa frase, Davi fez a escolha: eu quero cair nas mãos de Deus. E sabe o que significou cair nas mãos de Deus? Deus envia um único anjo, um só, e 70.000 pessoas em Israel morrem. 70.000. E a mortandade continua, até que a Bíblia vai dizer que Deus se arrepende e fala para o anjo: basta, para, porque o anjo não ia só matar os 70.000, ele ia devastar Israel. Mas aí Deus mandou parar, o anjo ficou suspenso entre a terra e o céu com uma espada desembainhada, e Davi enxerga aquele anjo, e ele está em cima de um campo que pertencia a um homem chamado Araúna. Daqui a pouco a gente entra no Salmo, mas presta atenção, porque o Salmo tem conexão com esse capítulo de Crônicas. E aí o Gade vai falar para Davi: olha, o anjo está ali, eu acho melhor você oferecer sacrifício ao Senhor agora, para aplacar a ira de Deus. Davi vai até aquele campo e diz: eu vou oferecer aqui nesse campo. De quem é? E alguém diz: é do Araúna. O homem já vem para ele dizendo: rei, o que o senhor precisa? Eu preciso sacrificar nesse campo. Então, rei, o campo é seu, os animais que estão no campo são seus, o altar o senhor pode construir, é tudo seu, rei. O senhor não precisa de... Araúna deu tudo para ele. Só que Davi disse o seguinte: não, eu nunca vou oferecer a Deus sacrifícios que não custem nada. Quanto custa o campo? Quanto custam os animais? Eu nunca vou oferecer a Deus coisa que não me custe. E ele compra o campo. Isso é um exemplo para nós, para o Novo Testamento, da forma como a gente lida aquilo que damos para Deus, né? Quando a gente abre a carteira e vê as notas que tem, a gente escolhe meticulosamente a pior para te levar, a mais barata. Só não dá de 1 porque tirar de circulação, então a gente dá de 2, né? Ou então quando põe na mão no saco, faz assim, plim, moeda. Mas Davi não é assim: não oferecerei nada que custe. Ele vai, compra o campo e oferece a Deus. E quando ele oferece a Deus, Deus aceita o sacrifício, a morte cessa, e parece que nesse ambiente é que o Davi está escrevendo esse salmo. Então, olhando para o salmo agora, vamos entrar nesse salmo. Ele começa com um subtítulo, e para a informação dos irmãos, a maioria dos subtítulos que tem em cada capítulo, eles não fazem parte do original. Os tradutores colocaram para facilitar. Então esse subtítulo sugere um tema. Então você vai ler, você vê mais ou menos o que você vai ler com aquele subtítulo. Mas nesse salmo, a maioria dos escritos originais compõem esse salmo com o subtítulo, que já dá um significado para nós. Quando Davi compõe esse salmo, o subtítulo vai dizer: Salmo de Davi e cântico para a dedicação. Para a dedicação da casa do Senhor.
Dedicação, ele está falando de consagração, de separar algo para Deus. E quando se fala da dedicação à casa do Senhor, nós precisamos entender o seguinte: Davi não construiu o templo de Deus. Quem construiu o primeiro templo verdadeiro, o templo grande, onde a glória de Deus veio, foi o filho dele, Salomão. Davi era no templo da cabana, do tabernáculo ainda, do formato que Moisés tinha feito séculos atrás. Então, quando a Bíblia está dizendo assim, que é um salmo de Davi, um cântico para a dedicação à casa do Senhor, pode ser que Davi esteja falando do tabernáculo ou da sua própria casa real, que ele estava consagrando a Deus. Então Davi nos ensina muitas coisas, e nessa questão, se porventura esse subtítulo de dedicação ou consagração à casa de Deus, ele não estiver falando do tabernáculo, mas falando da sua própria casa, isso já nos indica uma verdade que nós conhecemos talvez desde quando nos convertemos: a igreja começa em nosso lar. Amém, irmãos? Então Davi já nos ensina, se é que ele não está falando do tabernáculo, porque casa ainda não tinha, templo não existia, ou está falando do tabernáculo ou da sua própria casa real, do seu palácio, da sua casa aonde ele morava. Então ele está dizendo que ele está dedicando a casa dele a Deus, a sua residência a Deus. Eu gosto de um lema de um grande pastor batista que trabalha numa igreja com grupos pequenos, e é uma frase de João Calvino, do século XV. Ele adotou como lema para a igreja, e a pessoa, quando aceita Jesus nessa determinada igreja, ele já escuta uma frase assim que ele confessa Cristo: você é um instrumento de Deus, e a sua casa é uma extensão da igreja. É uma frase de Calvino. Todo cristão é um instrumento de Deus, e a casa de um cristão é uma extensão da igreja. Então a pessoa, quando se converte, ela já leva para casa essa frase: eu sou instrumento de Deus. Aceitei Jesus agora, não entendi, mas eu sou instrumento de Deus. É a minha casa, mas minha casa está uma bagunça. Eu acabei de aceitar Jesus agora, minha casa está de ponta cabeça, mas a minha casa ela é uma extensão da igreja. A sua casa é uma extensão da igreja. Aliás, eu acho que a igreja pode ser uma extensão da sua casa, porque a gente fica mais lá do que aqui, a gente habita mais lá do que aqui. A gente vem aqui, fica 2 horas, 2 vezes, 3 vezes na semana. Na nossa casa a gente fica lá praticamente a semana inteira, dorme lá, come lá, almoça lá. Lá é que nós temos que ter também as nossas experiências com Deus, lá é que temos que falar do Evangelho, lá é que temos que comentar as coisas que temos aprendido aqui. Lá também a Bíblia precisa ser aberta, lá os joelhos precisam se dobrar para buscar a Deus. Lá nós temos que nos reunir e ver o que planejamos como família, e juntos orarmos, discutirmos, planejarmos diante de Deus, dentro da nossa casa, porque a nossa casa é a igreja. Amém? Amém? Aí, irmãos, o salmo vai continuar no versículo 1. Davi vai dizer algumas verdades daí para frente. Olhando lá no 1 Crônicas 21, a gente vai fazendo essa alusão e comentando sobre o salmo. Versículo 1 ele vai dizer: me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Então o Gad vai perguntar para ele o seguinte: Davi, são 3 opções. Então 3 anos de fome, 3 meses de fuga dos seus inimigos e 3 dias na mão do Senhor. Ele diz assim: olha, eu quero estar nas mãos de Deus. Eu errei mais uma vez, eu pequei mais uma vez, mas eu prefiro estar nas mãos de Deus do que nas mãos dos meus inimigos, porque ele entendeu que nas mãos de Deus muitas são as suas misericórdias. Eu gosto de servir um Deus assim. Eu gosto de servir um Cristo assim, que não procura pessoas perfeitas, que não procura pessoas que não erram,
mas que se agrada de pessoas que se arrependem, que se agrada de pessoas que voltam atrás, que se agrada de pessoas que não cometem a transferência de responsabilidade. Não, tudo bem, eu errei, mas foi por causa do... Eu errei, mas o Senhor viu que eu fui provocado pelo... Eu sei que eu pequei, mas o Senhor sabe que não foi minha culpa. Não, Davi diz, eu pequei, eu errei, e Senhor, estou nas tuas mãos. E Deus vem e aplica a correção. Davi conhecia Deus bem de perto, por isso ele prefere estar nas mãos de Deus, mesmo que a correção de Deus seja dura, do que cair nas mãos dos homens. Irmãos, nós estamos nas mãos de Deus. Você está nas mãos de Deus. Os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados precisam ser colocados diante de Deus com reconhecimento e com arrependimento e com confissão. A palavra do Senhor diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, Ele pega essas páginas sujas, rabiscadas, e vira a página e diz: filho, vamos escrever de novo. Porém, Davi teve que ser corrigido mais uma vez por Deus. Quem acredita aqui que Deus corrige seus filhos? Eu acredito, irmãos. Eu acredito que Deus corrige e que às vezes a correção é dolorida. Porque o texto que eu vou ler fala de Deus representando como pai para nós. E qual é o pai que não corrige seus filhos? Só aquele que é muito irresponsável. E Deus tem as maneiras de corrigir. Eu, por exemplo, desenvolvi algumas formas de corrigir minhas filhas. E eu sempre que vou tratar com elas, eu digo: olha, vocês querem ir resolver com conversa, ou o papai precisa de um outro modo para te corrigir? E ela já sabe qual é. Pai, a conversa tá bom, vamos só conversar. Só que entenda que se nós conversarmos e não resolver, aí não vai ser mais a conversa. Está entendendo? Entendi, pai. Entendi. E às vezes nós com Deus, a conversa não adianta. Por exemplo, a gente vem aqui e escuta algumas verdades repetidas vezes. É ou não é? Será que a gente passa uma semana, 15 dias sem ouvir algo assim? Perdoa? Hein, Luiz? Eu acho que não passa 3, 4 minutos sem ouvir isso. Só que a gente faz o quê? Senhor, tu sabes. Tu sabes o que eu sofri. Tu sabes o prejuízo. Tu sabes o que aconteceu. Mas Deus está falando: perdoa. É isso. E a gente escuta. Para de fazer assim, para de fazer assado. E vem a palavra. Quem já teve a sensação, irmãos? Eu acho que todo mundo, né? Nós somos crentes, tememos a Deus, de parecer que só tem você sentado aí e não tem mais ninguém. Já teve essa sensação? Alguns irmãos, quando é o pastor que está pregando, até pensam: não, ele sabe da minha vida, por isso que ele está falando isso. Mas assim, é aquela sensação de que só você está aí, não tem mais ninguém, porque é com você o negócio. Só que a conversa às vezes não adianta, porque a gente vai embora e no dia seguinte parece que não lembra do que ouviu. Aí Deus diz: bom, eu fui pela conversa, só que a conversa não deu certo, então eu vou ter que aplicar uma outra forma. Hebreus 12, versículo 5 vai dizer assim: e já vos esqueceste da exortação, que argumenta convosco como filhos, dizendo: filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando for por ele repreendido, porque o Senhor corrige aquele a quem ama, e açoita todo aquele que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina,
da qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Além do que, nós tivemos os nossos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, ou seja, os nossos pais, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Às vezes até foram corrigidos de forma errada, mas eles nos corrigiam, nossos pais. Mas este, ou seja, Deus, para nosso proveito, nos corrige, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, versículo 11 de Hebreus 12, na verdade, toda correção, no presente momento, não parece ser de gozo, de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então Deus vai corrigir aquele a quem ama. Ele vai vir com uma conversa, ele vai vir com uma palavra. Ele falou muito com Israel sobre os 70 anos de cativeiro. Os 70 anos de cativeiro foi a correção de Deus, não foi maldade de Deus, nem maldade do Nabucodonosor, do Dário e dos outros reis. Foi repreensão de Deus, mas Deus vinha falando por dentro para Israel. Sabe por que eles ficavam 70 anos cativos? Cada ano cativo foi porque eles desrespeitaram o ano sabático. Então trabalha 6 dias, o sábado vocês param para dedicar ao Senhor. Trabalha 6 anos, um ano vocês deixam a terra produzir e se alimentem do que era produzir. Era o ano sabático, tinha o dia da semana sabático e o ano sabático. Eles desrespeitaram por várias décadas. Para cada ano sabático foi um ano de cativeiro. Gente, Deus está falando com você. Vai pela conversa. Vai pela conversa. Eu já disse aqui que meu pai me bateu uma vez, só uma, e foi suficiente. Meu irmão já apanhou várias vezes, meu irmão mais novo. Porque quando a minha mãe dizia assim, eu acho que a sua também devia ter esse lance, né? Se você não parar, eu vou contar para o seu pai. Tem essa? Teve essa? Eu já sabia como era tratar com meu pai. Mãe, parou, esquece, fica entre nós, deixa pra lá. Meu irmão não, conta. Ah é? Conta. Chegava o pai em casa, o dele fez e vai aprender sem conversa. Vai aprender com o colo no lombo. Traz para o mundo espiritual. Eu fico falando todo dia com Deus as minhas orações. Falando, Deus, não me deixa ser cabeçudo. Não me deixa ser o que a Bíblia chama de dura cerviz, o que a Bíblia chama de contumaz. Esses adjetivos são para pessoas obstinadas, para pessoas intransigentes, para pessoas que demoram, que escutam, mas vai fazendo o que dá vontade, o que dá na telha. Eu falo, Deus, eu não quero aprender pela vara, eu quero aprender pela conversa. Fala comigo pela tua palavra. Eu quero aprender, Jesus, pela tua voz. Eu quero aprender pelo caminho da obediência e não pelo caminho da surra. Às vezes a gente está se sentindo apanhando, levando uma surra da vida. Eu não quero colocar julgo sobre ninguém, nem acusação sobre ninguém, mas a gente pode olhar para o céu e dizer, Senhor, peraí, o Senhor está tentando me corrigir, é isso? Se é isso, me mostra o caminho para que eu não fique apanhando tanto mais. Amém, irmãos? Porque toda correção, como vai dizer o texto, ela não vem aquela coisa, ei, por que você está dando risada à toa, irmão? Porque Deus está me corrigindo, está doendo pra caramba, eu estou achando engraçado. Não, ela vem com tristeza. Mas depois a sensação de ter sido corrigido produz o fruto pacífico de justiça, porque a gente sabe que está nas mãos de Deus, e é confortante saber que nós estamos na mão dele e ele é Pai, e vai nos corrigir não porque nos odeia ou para nos causar dor, ele vai nos corrigir para sermos participantes da sua santidade, ele vai nos corrigir para nos ter mais perto dele, ele vai nos corrigir para que Satanás não se aproprie da nossa vida. Amém, irmãos? Isaías 43, versículo 13, Davi vai dizer, caia eu na mão de Deus, porque muitas são as suas misericórdias, e não caia eu nas mãos dos homens. O Isaías vai dizer ao profeta, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Quem operou?
está nas mãos de Deus. Aleluia. O Isaías no 49:15 também vai dizer assim: será que pode? Ele é uma pergunta, Deus dizendo através de Isaías: será que pode uma mulher que amamenta o seu bebê, está em fase ainda de latente, ela esquecer-se do seu filho que está dando de mamar? Você teve dois, né? Dá para esquecer? Não dá para esquecer. Uma porque o bebê está perto, ele chora, você já sabe o que ele quer. Então, mesmo que essa mulher que está amamentando o seu filho, que acabou de nascer, um bebê, ela venha esquecer-se dele, Jesus vai dizer para nós: eu todavia não me esquecerei de ti, porque eu tenho o meu nome gravado na palma das minhas mãos. Aleluia. Nós estamos nas mãos de Deus, isso é reconfortante. No versículo 2 do Salmo 30, Davi vai dizer: Senhor Deus meu, clamei a ti e tu me saraste. Pesquisando sobre esse salmo, parece que Davi celebra a cura de uma enfermidade muito grave, segundo alguns eruditos e comentaristas, que quase lhe ceifou a vida. E quando ele usa o termo Rafá, saraste ou curaste, no hebraico é Rafá, ele está dizendo num sentido mais amplo, talvez não só com relação àquela enfermidade, mas Deus, além de tê-lo curado, possivelmente de uma enfermidade que ele achou que ele ia morrer, Deus parece que esse Rafá, essa cura, foi uma restituição, uma recomposição, uma restauração em outras áreas de Davi. Então ele celebra essa cura, ele acaba também de perder 70.000 pessoas. Davi estava num luto, imagina um enterro de 70.000 pessoas. Imagine Davi olhando para 70, aquela fileira interminável de gente morta, dizendo: foi culpa minha. E ele vai dizer num dado momento, lá em Crônicas 21, ele fala assim: a culpa foi minha, Deus, fui eu, faz comigo. Arrebenta comigo, fui eu que quis me engrandecer, fui eu que deixei Satanás de alguma forma trabalhar em mim, fui eu. Então Davi, além dessa enfermidade, Davi estava culpado, Davi estava angustiado, Davi estava triste, Davi estava com uma porta aberta para o diabo, como disse Crônicas 21, e ele vai dizer: eu clamei a ti e tu me saraste. Eu gosto disso. A igreja, irmãos, eu sempre pergunto às pessoas: a igreja é um lugar de gente doente ou gente sarada? O que vocês acham? Jesus disse assim: os sãos não precisam de cura, eu vim para os doentes. O problema é que o remédio é o melhor. O remédio é a palavra de Deus, é o antibiótico do céu. Só que parece que os doentes não curam, eles continuam doentes. E diga-se de passagem, eu não estou falando de doença no corpo, estou falando de doença nos sentimentos, de doença na alma, estou falando daquela bagagem que a gente botou aqui no domingo passado. Estou falando desse tipo de doença em que o remédio vem, mas parece que o remédio não cura. Davi vai dizer a Deus: eu clamei e ele me sarou. Você tem um desejo de ser uma pessoa sarada, irmãos? Sarada na alma, sarada nos sentimentos? Ou será que é legal a gente ser pessoas complicadas, pessoas problemáticas, pessoas às vezes que beiram insuportáveis, né? Pessoas complicadas, confusas, tristes, de angústia em angústia, de tristeza em tristeza, de desânimo em desânimo, de mau humor em mau humor, de maldade em maldade? Será que esse remédio não cura a gente? Davi vai dizer: eu clamei e tu me saraste. Isso fala possivelmente de uma enfermidade, mas o sentido é mais amplo. Então, irmãos, Jeová Rafá está entre nós. Lá com Moisés no Êxodo capítulo 15, versículo 26, quando eles saíram de lá e atravessaram o Mar Vermelho, caminharam um pouco, o povo já começou a reclamar que não tinha água, e eles chegaram a um lugar
nos adoeceu, nos fez pessoas com sentimentos estranhos, esquisitos. O Egito nos colocou doença, o Egito nos colocou pecado, esse mundo nos sujou. Mas é o Deus que cura. Davi diz: eu clamei e tu me saraste. O rapaz está entre nós, Jeová Rapá, o Deus que cura a nossa vida. Há uma doença, diga: Deus, cura essa doença. Há uma enfermidade, Senhor, cura essa enfermidade. Clamei e tu me saraste, disse Davi. Ele está celebrando a cura. Caminhando mais adiante no versículo 3, Davi esteve muito doente. Não bastasse isso, também esteve sendo perseguido implacavelmente pelos inimigos que, como lobos vorazes, ferozes, queriam destruí-lo. Aí ele vai dizer que a sua alma Deus fez subir da sepultura. Fizeste subir a minha alma da sepultura. Esse texto também, ele é semelhante nos originais a Êxodo capítulo 2, versículo 10. A mesma passagem dá a ideia de quando a moça pegou Moisés das águas do rio Nilo e disse: porque das águas o tirei. O menino dentro de um cestinho, navegando. Quando Davi diz: tiraste a minha alma da sepultura, é uma expressão igual à da moça que pegou o cesto e disse: tirei esse menino das águas da morte. Davi está nos estimulando a crer em Deus, que é capaz de operar de forma inusitada e surpreendente em nossas vidas. Você ainda crê num Deus assim? Capaz de operar de forma inusitada e surpreendente? Eu creio, eu ainda creio num Deus que pode agir de forma inusitada e surpreendente. Ele quer agir na sua vida assim. Eu vou dizer mais: ele é imprevisível. A gente marca data, marca dia, desenha para ele: Senhor, o Senhor faz assim, depois o Senhor faz assim, depois o Senhor faz assim, e assim, e aí dá tudo certo no final. E Deus diz: eu não vou fazer nada assim, porque os seus pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor. Os seus caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Mas eu vou agir de forma inusitada e surpreendente, imprevisível, surpresa. Ele continua agindo assim na nossa vida. Ele continua manifestando dessa forma especial, dessa forma ímpar, que a gente fala assim: Deus, eu não acredito que o Senhor fez isso, eu não acredito que o Senhor agiu assim. Talvez eu nem esperava mais, mas Ele veio e nos surpreendeu. Por isso que eu creio em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode dar esmola, você pode ajudar os pobres, você pode levar seu pão abaixo do viaduto, você pode dar os seus bens, você pode ofertar, dizimar, você pode vir em todos os cultos, você pode estar presente nos ensaios, você pode cumprir toda a rotina religiosa de um crente, mas se você não crer, você não consegue agradar a Deus. Porque é imprescindível que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que o busca. O que é galardoador? O que é galardão? Presente. Presente. Deus tem presença ainda para os seus filhos. Deus tem presente para a sua vida. E não é presente de grego. Deus tem presente para você. Deus vai te surpreender. Creia nele. Versículo 6. Davi, ele vai falar do que aconteceu com ele lá em Crônicas, no versículo 6. Dizia eu na minha prosperidade: nunca vacilarei. Reino unificado, exército forte, o conforto do palácio de uma casa real, trouxeram a Davi uma falsa segurança, um certo orgulho, um sentimento de autossuficiência. Por isso Satanás conseguiu influenciá-lo a fazer o censo, desagradando muito ao
ao Senhor. Ele chegou a uma altura, num patamar, e disse assim: eu nunca vacilarei, eu nunca vou cair. E foi aí que ele caiu, foi aí que ele se perdeu. Às vezes, irmãos, nós conhecemos as pessoas, ou conhecemos a nós mesmos, no meio das tribulações. Quando a dificuldade e a adversidade vem, aí a gente conhece quem são as pessoas e até quem somos nós. Mas às vezes também nós conhecemos as pessoas e conhecemos também a nós mesmos quando saímos de uma situação de extrema adversidade para uma situação de extrema prosperidade. Isso também mostra quem são as pessoas e às vezes quem somos. Quando se sai de um momento extremo de dificuldade e vai para um momento extremo de prosperidade, de bênção, de bonança, de coisa boa, aí também a gente vê quem é quem. Então Davi disse eu na minha prosperidade nunca vacilarei. Satanás entrou. Quer conhecer alguém? Dá uma grana boa, cara. Da pessoa, dá uma grana, a gente vê. Quer conhecer realmente quem é uma pessoa? Dê-lhe um cargo de gerente, de líder. Quer conhecer alguém? Coloca numa posição de destaque. Quantas pessoas, meus irmãos, nós conhecemos que se tornaram irreconhecíveis após subir de cargo, após uma guinada na vida financeira, ou após ser colocado para gerenciar ou para liderar, se tornaram arrogantes, se tornaram prepotentes, se tornaram altivas. E isso é um prato cheio para Satanás, porque da soberba, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Tanto Tiago como Pedro vão escrever que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. A arrogância e o orgulho de Davi custou a vida de 70.000 pessoas. Por isso é necessário entender que realmente Deus pode nos presentear. Deus pode nos colocar em lugares altos, especiais. Deus pode nos prosperar. Deus pode nos levar a algumas posições de destaque em algum lugar, em alguma esfera da vida. Mas jamais nós podemos esquecer que não somos donos de coisa alguma, que não andamos em coisa alguma, que não somos dignos de coisa alguma, e que toda a suficiência vem dele, vem de Deus. Foi Ele quem fez, foi Ele quem nos levou, e a glória não é minha, a glória não será sua, a glória é sempre dele. Nós nunca podemos esquecer isso. E num dado momento Davi esqueceu: deixa eu ver quanto eu tenho, deixa eu ver as minhas conquistas, vamos contar. E o Joabe não faz isso, mas Satanás estava comentando: Davi, você é o cara, você é competente, você é bom, você é um guerreiro de primeira linha, você mata gigante, você rasga urso, você é um camarada que Deus está perto. Ele foi enchendo a bola de Davi, e Davi: eu vou contar, eu quero saber quando é o meu poderio aqui em Israel. E esse orgulho, essa soberba custou a vida de 70.000 pessoas. Então cuidado, porque tudo que somos, tudo que temos é para Ele. Amém? Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Glória, pois, a Ele. Finalizando versículo 5 e versículo 11. O 5 vai dizer assim, Salmo 30, versículo 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Versículo 11: tornaste o meu pranto em fogueira, desataste meu pano de saco, e me cingiste de alegria do sofrimento, da culpa, da perda de tantas pessoas. Parece que Davi recebe um grande renovo de alegria da parte de Deus. E eu acredito nisso também, que Deus sempre está presente nos momentos em que as perdas acontecem, e que Ele é o restaurador da nossa
Alegria, Jefferson. Então, depois da perda de tanta gente, depois da culpa, depois do juízo de Deus e tudo mais, parece que Deus dá a Davi um renovo de alegria. Que Deus renove a nossa alegria nessa noite. Que Deus renove a tua alegria nessa noite. Em João capítulo 16, versículo 22, assim também vós agora na verdade tendes tristeza. Jesus falando com os discípulos. Mas outra vez eu vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Ninguém. Deus tem um renovo de alegria para a sua vida. Deus tem um renovo de alegria para o seu coração. Deus pode, em meio às perdas, fazer com que essa alegria indescritível venha sobre nós. O texto que a gente gosta tanto do versículo 5, há uma figura de linguagem lindíssima, que está dizendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus é a nossa alegria, Jesus é a nossa alegria. E quando o Davi vai dizer que o choro dura uma noite, ele está falando de um período. Está falando de uma noite em si. Amanhã anoiteceu 6 da tarde, 6 e pouco, 6 e meia, e vai amanhecer depois das 5 da manhã, 5 e meia no dia seguinte. Não, ele está falando de um período. E que a alegria vem pela manhã, ele também está falando de um período. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo de chorar e há tempo de rir, é período. Mas o interessante, irmãos, é que por mais negra que a noite seja, de repente com nuvens escuras, de repente com chuvas e trovoadas e tempestades, nada vai impedir que o dia amanheça no dia seguinte. Nada vai impedir que o sol venha raiar no dia seguinte. Por mais que a noite seja tenebrosa, por mais que a noite seja assustadora, o dia vai amanhecer. Assim é a nossa vida. Alguns momentos de grande escuridão, alguns momentos de muito choro, mas nada vai impedir que o dia de Deus amanhecer para nós e de alegria inundar o nosso coração. Há um tempo de chorar, mas há um tempo de rir. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Deus te abençoe.